Boa noite. O meu trabalho sobre material concreto é a balança, tá? A balança, ela é um instrumento de unidade de medida e ela existe há milhares de anos, cerca de uns 7.000 anos. E ela tem, assim, eu posso dizer que ela existe de diferentes formas, diferentes funções, né? Eu coloco funções entre aspas, porque funções, eu quero dizer, numa questão de, depende do qual finalidade ela tem uma função, entende? E ela é diferente, símbolo para diversas coisas ela aparece, tá? Esse é um dos primeiros modelos de balança. Aqui tem uma balança antiga que eu lembro de açougue, ela ser vermelha, por exemplo. É uma balança que eu lembro bastante. Essa aqui é um pesadelo, pelo menos para mim é um pesadelo, eu fujo dela a todo momento. E aqui são outros modelos. Esse modelo aqui, por exemplo, ele é muito utilizado como símbolo, por exemplo, da justiça e entre outras coisas. Mas para que serve uma balança e como usar ela na matemática? A gente pode usar ela na matemática para trabalhar igualdade, para trabalhar maior ou menor, para trabalhar massa, para trabalhar quantidade e para trabalhar, sim, uma equação de primeiro grau. Isso é possível trabalhar na balança. Tá? Por exemplo, aqui. Qual é o exemplo que eu trago aqui? Como se esse centro da balança fosse a igualdade. Então temos que colocar, de um lado tem x mais 2 é igual a 5. E como isso é feito, né? Qual é o número que vai representar ali, vai estar no lugar de x para ser uma igualdade? Então eu vou demonstrar para vocês alguns métodos, alguns modos de fazer essa balança. É simples, tu pode usar um cabide, aí tu pode passar um barbante dentro da sala de aula, utilizar o cabide, você vai colocar ele em cima, colocar duas sacolinhas, por exemplo, do lado. Estou utilizando duas sacolinhas vazias, tá? Que elas são iguais, elas têm o mesmo peso, mesma massa, na verdade, tá? E aí eu vou colocar de um lado 4 quadradinhos e eu preciso, aí na hora que tu coloca 4 quadradinhos, tô usando o material dourado, mas podia ser outra coisa, podia ser feijão, podia ser milho, ela vai mostrar uma desigualdade, ela vai começar a cair. Então, para tornar igual, tem que colocar do outro lado. 1, 2, 3, 4. Aí ela centraliza novamente. Isso era um modo de se fazer balança antigamente, né? Então vamos lá. Coloque o outro. Antes disso, eu vou fazer aqui. O outro era com palitinho de churrasco. Você mede onde é o meio dele, coloca dois copinhos do lado e com palitinho e com pregador de madeira você consegue achar o meio, tá? A balança, o equilíbrio. A mesma coisa. Coloque os objetos até ter a mesma quantidade, a igualdade. Então, ó, tu vai ver que aqui, ó, caiu. Coloquei 3 quadradinhos. Do outro lado, eu vou ter que colocar 1, 2, 3 para ficar novamente igual, né? O outro exemplo que eu trago é um exemplo da questão da equação de primeiro grau. Então, eu tenho de um lado, eu já sei que eu tenho 5 quadradinhos e do outro eu tenho 10 quadradinhos. Então, eu preciso saber quantos quadradinhos eu preciso colocar desse lado para ficar igual. Deixa eu pegar os quadradinhos aqui. Então, eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Ficou igual. Então, que número vale para o x? 5. E aí você pode fazer vários jogos com isso, né? Trabalhando essa igualdade, que nem eu fiz, ou trabalhando com dados, por exemplo. Pode trabalhar com dado de 6 faces, com dados de 8 faces, com dados de 12 faces, eu acho, se não me engano, é 12 faces, com dados de dezenas. E aí vai lá, vamos lá. Vou substituir esse 5 por um número de 1 a 6. Eu joguei o dado, 4. Deu 4. Aí x continua. E do outro lado eu vou jogar o outro dado. Que deu 11. Então vou ter que fazer essa conta, a conta novamente. Quantos quadradinhos faltam para completar até chegar a 11? Então essa é uma das formas de trabalhar esse material concreto. Obrigado.